Que a paz de Cristo esteja com todos. Aqui é o irmão Paulo Machado do canal Deixados para Trás. Eu fui olhar alguns comentários sobre os vídeos e ao olhar um comentário sobre o vídeo chamado Entendendo o Mundo Espiritual, me chamou a atenção uma pergunta que eu quis no primeiro plano, em primeiro momento, até mesmo deixar passar em branco, mas o Senhor começou a falar comigo. Então eu fui trabalhar e o Senhor começou a me incomodar, comecei a me sentir incomodado, o Espírito Santo começou a me incomodar. Então eu disse: o que é, Senhor? E ele disse: filho, responda a ela. Eu sou um Deus de resposta e eu quero responder. Então ele começou a falar comigo e falar a respeito da pergunta. E a moça, no caso aqui, chamada Jamile, perguntou a respeito do mundo espiritual sobre Samuel. Lá no capítulo 28 de 1 Samuel, depois que ele havia morrido, Saul não conseguia mais obter resposta de Deus, nem dos profetas, nem nada. Então ele procurou uma mulher que tinha espírito de adivinhação para que consultasse os mortos. E isso causa muito controvérsia nas pessoas. E o Senhor começou a me explicar a respeito disso, como resposta a essa moça. Então, Jamile, aqui está o que o Senhor me falou. E ele começou assim: as escrituras do Antigo Testamento não entram em contradição. Realmente, a vidente consultou Samuel. O que acontece é que, se não conhecer as Escrituras, corre-se o risco de uma interpretação errada. Deixe-me explicar. Antigamente, existia o inferno com duas divisões distintas: o inferno, literalmente, e o seio de Abraão, um lugar à parte, onde o meu povo ficava, separados por um abismo, mas não distante um do outro, de modo que um podia ver o outro do outro lado. Expliquei isto na parábola do rico e do Lázaro. Com a minha morte e ressurreição, levei o cativeiro junto comigo para o céu. E para não deixar dúvidas, permiti a alguns aparecerem em Jerusalém antes de subirem comigo. Com a nova aliança, o mundo espiritual ficou mais restrito. E o Pai teve que fazer isto para que os seres humanos não entrassem em completa loucura e desespero. Os únicos que conseguem ver o mundo espiritual a todo momento são os animais. Saibam que quando seu cãozinho de estimação rosna ou late, olhando para o nada, na verdade, ele vê alguma coisa que está próximo no plano espiritual. A jumenta de Balaão é outro exemplo que eu deixei registrado nas Escrituras. Filho, o sobrenatural do Antigo Testamento é limitado no Novo. Por isso que eu disse: bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Te faço uma pergunta: o inferno é real? Eu acho que ele é espiritual, pelo menos eu penso assim. Não, ele é real sim, e está debaixo da terra. Leia nas Escrituras e verás que a morte e o inferno são jogados no lago de fogo, no fim da história. Visto que o Pai fará novos céus e nova terra, a antiga terra não terá mais como abrigar o inferno. Por isso que muito do que acontece no oculto aos olhos dos homens lhes causa espanto. De vez em quando, o Pai permite alguém que o serve
vislumbrar o plano espiritual, inferno, céu e o porvir. Agora eu te pergunto: é possível ir de corpo presente no inferno? Eu penso que não. Então, leia sobre os rebeldes que foram engolidos pela terra. E a passagem que o Senhor está se referindo está lá em Números, capítulo 16, onde fala da rebelião de Corá, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés. E você lendo o capítulo, você vai ver que Moisés manda os israelitas se afastarem da tenda deles, e depois eles estavam todos reunidos diante das suas tendas, quando algo muito estranho aconteceu. E se nós lemos lá no versículo 28, está escrito assim: E disse Moisés: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias e todos os seus seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuía, e a terra fechou sobre eles e pereceram dentro da assembleia. Então eu fui consultar a respeito dessa palavra Sheol, e ela é traduzida como túmulo, como sepultura, mas eu encontrei algumas traduções falando literalmente Sheol é o inferno. Além do mais, a besta e o falso profeta serão jogados vivos no lago de fogo e enxofre, onde também ficará a morte e o inferno. Filho, depois que Satanás abrir o poço do abismo, e isto já na tribulação, tudo que causa espanto e aconteceu no Antigo Testamento será bem real. Demônios com corpo físico, sinais misteriosos do céu, híbridos mutantes e muitas outras coisas. Entende por que a tribulação será terrível? Mas veja bem, tudo isso que estou falando é informação, não é salvação. Continue crendo na salvação como aprendestes, e a informação só acrescenta conhecimento, mais nada. Então é possível descer até o inferno? Alguns irresponsáveis têm descido até o primeiro nível, no mundo subterrâneo, e por isso são enganados. E para confirmar melhor tudo que eu estou colocando aqui, e o que o Senhor tem me falado, aqui nós temos o testemunho do irmão Adão de Campos, que teve essa experiência com o Senhor de descer até o inferno. E aqui o Senhor mostrou aonde estava o seio de Abraão. Ouçam e vejam esse pequeno trecho que eu estou colocando aqui. Dali, Jesus seguiu comigo à frente. Andemos um pouco, já dobrando à esquerda, já para sair para fora do inferno, para subir por outra estrada, por cima daquela que nós entramos no inferno. Andemos um pouco, Jesus parou e me mostrou aonde esteve o seio de Abraão. E como um paraíso, está lá um jardim, tem uma divisa como um arco-íris. Lá os demônios não entram, nem na divisa eles chegam perto. Lá está reservado, porque esteve o seio de Abraão. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, Jesus tirou os seus de lá e levou para a glória, está lá na glória. Então de lá exatamente se enxerga, bem como diz a Bíblia, aonde se enxerga o rico via Lázaro no seio de Abraão, há um abismo que separa, exatamente. Dali Jesus seguiu comigo à frente, andemos um pouco, Jesus parou, me mostrou o local onde Jesus derrotou Satã.
E aqui está a passagem que iniciou toda essa mensagem. É 1 Samuel capítulo 28. E está escrito assim. No versículo 1 está dizendo assim: Naqueles dias os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: Você deve saber que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: Então tu saberás que o teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu: Então o colocarei como minha guarda pessoalmente. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os espíritas. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gibal. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo e ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: Existe uma em Dor. Aí, pulando mais a história, lá no versículo 11, está escrito bem assim, a mulher perguntando a Saul: Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. E ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher disse a Saul: Vejo um ser que sobe do chão. E ele perguntou: Qual a aparência dele? E ela lhe disse: É um ancião vestindo um manto que está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: Por que me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: Estou muito angustiado, os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, por isso chamei para dizer-me o que fazer. E quando o Senhor começou a falar comigo e me dizer que para a entrada do inferno existem níveis até chegar lá, me surpreendeu muito. Porém, ele mesmo me chamou a atenção para algumas informações que eu tinha pegado há alguns meses atrás, questão de uns 7, 8 meses atrás, e o Senhor confirmou isso no meu coração, a respeito da Serra do Roncador, em Mato Grosso, onde, segundo informações, há sim entradas que levam até esse primeiro nível. Se você quiser, pode fazer uma pesquisa. Inclusive, tem uma irmã em Cristo que ela, antes de se converter, era espírita e fazia parte dessa seita que mantém esse lugar de pronto para que aqueles adeptos entrem e saiam quando quiser. E esta foi toda a explicação que o Senhor me deu, trazendo a resposta ao coração dessa querida e amada, que foi muito pertinente. Espero que eu tenha deixado bem claro tudo aquilo que o Senhor me explicou.